Este é mais um episódio do podcast Os Prefeituráveis e eu tenho o prazer, a honra e a satisfação de receber atualmente o vice-prefeito de Tijucas, mas que já me confidenciou, está preparadíssimo e decidido, portanto é pré-candidato a prefeito da nossa cidade. Eu estou falando de Sérgio Fernandes Cardoso, o Coisa Querida. Seja muito bem-vindo aqui, Sérgio. Muito obrigado pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui contigo. Até estava com saudade, porque nós já fizemos outra oportunidade de vermos juntos, e estou muito feliz por conversar, falar de Tijucas, sempre é um prazer muito grande. Eu sempre digo que eu sou muito grato a Tijucas, eu sou um devedor a Tijucas, porque foi essa cidade que me acolheu, que me deu a oportunidade para me fazer grandes projetos. Então, eu estou muito feliz e gostaria de conversar e mostrar e falar um pouco que eu já fiz, o que tenho vontade de fazer. Tijucas não é mais aquela cidade do vai ser. Tijucas chegou. Eu uso a expressão muito antiga, Tijucas tem pressa. Tijucas tem pressa. Tijucas precisa dar mais qualidade para as pessoas. Tem que pensar nas pessoas. Quem é homem público, ou mesmo que não é homem público, tem que pensar nas pessoas como o melhor para as pessoas, para elas terem vidas melhores, para ter satisfação de viver. Então, estou muito feliz. Que bom, mais uma vez muito obrigado pela oportunidade. Eu quero começar fazendo aquela pergunta que precisa ser feita, porque esse é um podcast, é um formato diferente, né? Os jovens estão consumindo mais. O senhor vê que hoje os vídeos são curtinhos, né? Os cortes, né? O Spotify aí, você vai dirigindo e põe o som para ouvir. Então essa juventude precisa saber quem é o Coisa Querida, quem é o Sérgio Coisa Querida. Então eu queria assim um histórico sucinto para dizer quem é essa pessoa que está aqui na minha frente hoje. O Sérgio Coisa Querida Sérgio Fernandes Cardoso. Eu não nasci em Tijucas, eu nasci em Siderópolis, no sul do estado, e vim fazer escola técnica em Florianópolis. Cheguei num domingo à tarde, com uma cama de virar, uma caixinha de compras e uma malinha, naquela rodoviária antiga da Ercílio Luz. E fui morar na Major Costa, que era uma rua que ficava atrás da escola técnica. Já tinha feito o concurso, já tinha passado. E comecei a minha vida em Florianópolis assim. Sou de uma família muito simples, de 7 irmãos. E comecei a minha vida em Florianópolis. Fazendo escola técnica. Terminei a escola técnica, aí tive que trabalhar, fazer um trabalho paralelo para poder se manter, né? E depois logo em seguida, fiz o vestibular para engenharia, porque eu queria ser engenheiro mecânico. Certo. Desde pequeno, eu queria ser engenheiro mecânico. Eu vim fazer escola técnica sabendo que eu queria ser engenheiro mecânico. Eu fui o primeiro engenheiro mecânico do Senai, de Santa Catarina. E quero dizer uma coisa para ti. Eu sempre fui uma pessoa com foco. Eu sei onde é que eu quero chegar. E procuro os caminhos corretos para chegar. E daí cheguei, passei para engenharia mecânica, né? E fiz o curso de engenharia mecânica com muita dificuldade, estudando, trabalhando. No meio do curso, eu acabei casando, né? Que hoje tenho 2 filhas, uma engenheira também, a Roberta e a Isabelle, que é administradora. E fui me virando. Lá em Florianópolis, paralelo a isso, aí entrei no Senai, né? Ainda estudando, eu entrei no Senai. E depois eu fui convidado, aí me formei, e fui convidado para vir montar a escola do Senai de Tijucas. Eu já tinha uma oficina mecânica lá em Tijucas, em Florianópolis, em São José, pequena. E houve uma coincidência. A Porto Belo, eu já fazia alguns trabalhos para Porto Belo, e também o Senai me convidou para ser o primeiro diretor da escola do Senai de Tijucas.
foi um dos melhores trabalhos que eu fiz na minha vida. Quantos jovens que não tinham nenhuma perspectiva de crescimento, de desenvolvimento, passaram pela Escola Senai. Muitos que vão ouvir esse momento vão saber que nós montamos uma escola que era um corredor, porque ali era o escritório antigo da Porto Belo, e transformamos numa escola internacional. Para te ter uma ideia, os melhores alunos foram estudar na Europa. Nós temos uma parceria com o Instituto de Formação Profissional número 2 de Castellón, na Espanha, onde os melhores alunos iam para a Espanha e os melhores alunos dessa escola vinham para cá. Então houve um intercâmbio. Eu estou falando isso há 30 anos atrás. Foi feito. Que tudo era mais difícil. Que não tinha WhatsApp, era o Telex. E nós conseguimos fazer isso. Então eu sempre... E aí vim para Tijucas, aí trouxe a minha empresa também para cá, comecei no Senai, fiquei aqui durante o meu tempo. Foi um prazer muito grande ter trabalhado no Senai. Eu acho que muitos que vão ouvir esse momento vão lembrar da sua vida, que estão todos muito bem, porque acreditaram. A própria Porto Belo, nós tínhamos vários cursos diretos para Porto Belo, a mão de obra passava para Porto Belo. Então, a Porto Belo sempre, o Senai, conseguimos fazer uma boa parceria. E eu sempre me envolvi na comunidade. Desde que aqui cheguei, eu não ficava... Eu era um empresário, um diretor de escola que não vivia só no meu limite de trabalho. Eu gostava... Na vida, tem que gostar de pessoas, gostar de gente. E eu me envolvia nas comunidades. Então, fui me envolvendo. Então, nesse período todo, eu sempre estive junto na comunidade, nas coisas da comunidade. Por exemplo, paralelo a isso, nós montamos uma associação comercial. Eu montei, na época, montamos junto com o Bebeto, o saudoso Bebeto, meu grande amigo, com o Gil da City. Então, começamos a montar a associação comercial, depois o CDL, depois tive a oportunidade de fazer a conexão para trazer o SESC para cá. Então, eu sempre participei da comunidade, porque Tijucas faltava muita coisa. Tijucas é uma cidade que tem 163 anos e ainda falta muita coisa. Nós temos a mesma idade de Brusque e de Itajaí, por exemplo. E quanta coisa falta. Ontem, por exemplo, estava vendo Jaraguá do Sul, fez 147 anos. Então, nós paramos um pouco no passado, Então, acho que está sendo recuperado. Essas últimas gestões a Tijuca está crescendo. Depois, eu pedi para sair do Senai, para me dedicar só à empresa, que a empresa estava crescendo muito. Daí, em 96, eu participei, sem ter muita vontade, mas fui a vice do Wilson, e nós perdemos a eleição por 100 votos. Aí eu votei para a minha empresa, e depois eu fui convidado para fazer a reengenharia do Sebrae de Santa Catarina, em 99. E isso foi um dos trabalhos maravilhosos que eu fiz, e trabalhei 21 anos no Sebrae. E acabei ficando, 2 gestões, diretor do Sebrae de Santa Catarina. Então, isso é uma experiência muito boa, é uma questão de gestão, é uma questão de foco, de estratégia. Tu tem que ter na tua vida, pessoal e profissional, as estratégias para poder chegar onde tu queres. Eu não tenho dúvida da sua capacidade. Isso, e não só eu, a comunidade toda, acho que Santa Catarina reconhece isso, né? O que o senhor está relembrando aqui está reafirmando um pouco da história. E a gente precisa relembrar, Sérgio, relembrar que o SESC mudou a realidade da cidade na questão da inclusão social, relembrar que o Senai trouxe capacitação, relembrar que o Sebrae vem para fortalecer o empresariado, né? Não adianta eu ter... Especialmente os empresários de pequenos negócios. Eu ia falar isso agora, que é quem faz a máquina girar lá na ponta. 99,2% dos empresários de Santa Catarina são empresários de pequenos negócios.
esse que precisa de ajuda. Porque o grande, faltou dinheiro no caixa, liga para o banco manda. O pequeno ligou, não manda. Então, essa é uma preocupação que eu sempre tive, até porque eu sou empresário. E o empresário precisa de apoio também. Porque ele gera riqueza, ele gera oportunidades para muita gente. Então, ele também tem que ter, né, um apoio para poder tocar a sua empresa, porque só compra e venda às vezes não dá. Às vezes não recebe, não vende. Quem é empresário que está me ouvindo sabe, todo dia é um dia difícil. Não é fácil ser empresário, especialmente no nosso país. É um leão por dia? É um leão, não. Um leão, os filhotinhos e tudo. Né? As pessoas perguntam e querem saber, por que o Coisa Querida? De onde é que veio isso? Não, eu até queria falar, porque o Coisa Querida surgiu em 96. Foi num comício, lá no Campo Grande, no Campo Novo. Lá, debaixo de uma chuva, era a primeira vez que eu ia falar em comício. Eu nunca não tinha essa experiência de falar em comício. Mas antes de eu ir para lá, eu estava conversando com um amigo. Vem cá, se eu dar um branco lá, como é que vê aquele povo todo gritando, o que é que eu vou falar? Fala aquilo que tu faz, Coisa Querida. Aí quando o apresentador me chamou, eu subi no palanque, a hora que eu cheguei, já deu branco. Já deu branco. E eu falei Coisa Querida. E começou Coisa Querida, começou com camiseta, começou com plástico, começou há mais de 20 anos hoje. As pessoas daquela época me conhecem por Coisa Querida. Pegou. Quando eu ligo para uma pessoa para falar, aqui é o Sérgio. Que Sérgio? O Coisa Querida. Aí a pessoa sabe. Então eu queria falar isso hoje para as pessoas que estão vindo para Tijuca e não sabem quem é o Coisa Querida. E as pessoas que na época estavam nascendo e não sabiam quem é uma Coisa Querida. Então, quero me apresentar. Eu sou o Sérgio, Coisa Querida. E quem conhece sabe que realmente é uma coisa querida de conversar, de conviver. E isso dá muita alegria para mim, sabe, Caian? Porque uma Coisa Querida podia ser uma interpretação errada até, né? Mas assim, é uma coisa assim, é natural eu falar para as pessoas que eu sou o Sérgio, Coisa Querida. Eu trabalhei no Sebrae e no Brasil inteiro eu me interagia com os diretores do Nordeste, de Brasília, e eles me chamavam, ligavam para cá, eu quero falar com o Sérgio, Coisa Querida. Uhum. Então, isso é uma coisa, já é uma marca que é muito, me deixa muito feliz. Vamos avançar um pouquinho, tenho muito a lhe perguntar, mas em 2016, nós tivemos uma mudança. O povo escolheu mudança. O prefeito Eloy apareceu pregando essa mudança com um grupo e o slogan era mudar faz bem. Se elegeu, foram 4 anos. Em 2020, ele se submeteu novamente à análise popular, defendendo a continuidade. E para defender essa continuidade, ele trouxe o senhor para compor junto. E não era por falta de oportunidade, porque tinha muita gente querendo aquela vaga. Foi uma decisão, a meu ver, estratégica, para que nós estivéssemos hoje discutindo isso que a gente está discutindo aqui. Por quê? Nós crescemos. Mas será que nós nos desenvolvemos? Será que a gente está preparado para ser a cidade do futuro? Nós vamos trabalhar isso daqui a pouco. Onde é que eu quero chegar para te perguntar? Quase 4 anos como vice-prefeito. O que mudou da eleição para cá na sua vida? Como que o senhor tem atuado nesses dias todos ao lado do professor Eloy? Primeiro eu queria dizer, quando surgiu o nome do professor Eloy, eu fazia parte do time que estava debatendo essa eleição. E eu fui um defensor do Eloy. Fui um grande defensor do Eloy. Participei ativamente da campanha. Em 2020, ele me convidou para assumir a vaga de vice, né, no lugar do saudoso Adalto. Eu confesso para ti que não estava no meu projeto de vida até aquele momento, até porque eu tinha recém me aposentado do Sebrae, e
eu tinha um outro projeto. Eu queria estudar mais. Eu tinha me matriculado num curso em Portugal. Eu ia estudar novas ferramentas de gestão. E já tinha matriculado, alugado apartamento. Isso fazia parte do meu planejamento. Mas veio a Covid. Eu fiquei em casa, abortou totalmente o meu projeto internacional. E eu fiquei. E daí o Eloy insistiu. E um pouco a minha família um pouco contrariada, também não queria e tal. A família normalmente é contra tu entrar, às vezes, num processo assim. Mas, enfim, aceitaram. E eu fui candidato a vice. Foi uma eleição vitoriosa. Uma eleição fantástica, que você acompanhou muito bem, Caio. Uma vitória acachapante. Acachapante, eu acho que foi uma vitória que vai ficar na história de Tijucas. Fizemos mais de 12 mil votos. Essa diferença não se repete mais. Não vai se repetir mais. E realmente, porque o Eloy fez um bom trabalho. Pegou uma eleição, uma prefeitura um pouco complicada e fez um bom trabalho, uma boa gestão. E entramos junto nessa segunda, ajudou. Acredito que contribuí. Agora o Eloy, ele tem algumas características. Ele é um homem muito trabalhador. Ele é o catarinense. Ele acorda cedo e dorme tarde. Ele é um trabalhador. Ele é um empreendedor. Mas ele também é um centralizador. Ele é um centralizador. Tudo tem que passar por ele. E se ele não faz só comigo, ele faz com todos eles. É o estilo. Eu sempre digo, isso está em recursos humanos. Quem é professor de recursos humanos, quem conhece recursos humanos, sabe, é a segunda lei. É respeitar as diferenças individuais. Nós temos que respeitar. É o estilo dele. Ele não vai mudar para agradar isso ou aquilo. Claro que eu, por exemplo, tenho um estilo um pouco diferente. Eu acho que a mudança faz parte para te crescer, para te juntar. Eu sempre acho na vida que eu, por ser engenheiro, é como tu trazer um objeto pesado. Se tu divide as forças, todos trazem com menos esforço. E gestão é isso. Gestão é saber delegar, é saber dividir, é ter planejamento para curto, médio e longo prazo. Quem não faz planejamento, onde chegar está bom. Se tu faz planejamento, torna-se mais fácil. As pessoas sabem onde vai chegar. E numa prefeitura, para te fazer o planejamento, tem que ouvir as pessoas, ouvir os bairros, ouvir os empresários, ouvir as pessoas que estão crescendo, as que estão estudando, os mais antigos que têm experiência. Quando tu faz esse trabalho de um tipo de um diagnóstico, e depois do diagnóstico, tu faz um planejamento de tempo, de recursos, tanto recursos financeiros como recursos de pessoas, tu chega fácil onde tu queres. E todos nós que não fizemos planejamento, onde chegar está bom. E às vezes não é aquilo que as pessoas precisam. Tem sido uma crítica constante a falta do planejamento, né? E não é uma crítica pessoal. O senhor acabou de dizer, e eu concordo, é uma característica da pessoa. Ele centraliza e pode ter suas razões, né? Talvez o time, o secretariado, não foi o melhor. Talvez as escolhas não foram boas, a ponto de ele não confiar quando delegar. E eu pergunto ao senhor, se um dia chegar ao cargo de prefeito, que critérios o senhor vai usar para escolher o time de frente para trabalhar com o senhor? O critério técnico. Nós temos que ter a questão política, temos que ter o técnico que gosta de pessoas, porque uma coisa era uma empresa, outra coisa era a questão pública, a questão de gestão municipal, mas tem que estar preparado para aquela função. Ele tem que saber fazer projetos, ele tem que saber conversar, ele tem que saber fazer orçamento, ele pode fazer
tudo com tranquilidade, mas ele tem que estar preparado. Não pode botar, porque ele foi importante, um cabo eleitoral importante. Então ele vai ser secretário disso. Politicamente eu estou falando até ruim, mas não. Ele pode ter sido um cabo eleitoral, mas ser técnico e ser o secretário, ou ser o diretor. Então, para isso, sabe por quê? 4 anos passa muito rápido. Já passou 3 anos do Eloy, dessa segunda gestão. Passa muito rápido. Então, voltamos àquele negócio, nós temos que ter velocidade para resolver as coisas. E por isso que eu digo, Tijucas tem pressa. O empresário, ele quer investir, o jovem quer estudar, quer crescer, mas ele quer ter as coisas organizadas para ele. Ele quer se posicionar, ele quer saber onde ele tem. O empresário, ele não vai investir onde ele não tem segurança. Onde ele quer, eu vou investir onde tem segurança. E Tijucas mudou muito nisso. Tá? Nós temos o crescimento de Tijucas, ele é exponencial. Como é toda a nossa Costa Esmeralda, como a nossa 101 aqui. Está crescendo e Tijucas está crescendo também. Agora, é importante que nós tenhamos planejamento, porque Tijucas, ela precisa abrir. Eu vou te dizer 2 coisas importantes. A questão da logística de Tijucas. Nós temos um problema sério. Daqui a uns anos nós não vamos mais se movimentar, porque nós precisamos de 2 contornos, o contorno norte e o contorno sul. Nós precisamos mais saída. Tijucas não tem uma entrada e uma saída decente. Bem-vindo, Tijucas. Onde é que está essa placa? Nós precisamos disso. Nós precisamos de coisas essenciais. Nós temos a educação, que é muito boa. Temos a saúde, que está melhorando a cada dia. Temos a agricultura muito, muito bem. Temos secretarias excelentes. Mas eu acho que o mais ou menos não dá mais. Nós temos que ser o melhor, o mais preparado, que leve realmente para as pessoas mais qualidade de vida, para as pessoas ficarem felizes. Nós temos em Tijuca gente ainda que passa fome. Por incrível que pareça. Por né? incrível que é de doer. E eu sei porque eu já visitei a maioria das casas de Tijucas. Eu sofro com isso. E quem me conhece sabe disso. Tu abrir uma geladeira de uma casa, ou tu receber um pedido de um exame, ou de uma cesta básica, isso é uma tragédia. Morar onde é que nós moramos, nós, Tijucas, divide a BR 101. Aliás, a BR 101 divide Tijucas. Ou seja, divide a rodovia do Mercosul. Então, aquilo é para ser tudo de bom. Então, eu acho que está crescendo, está melhorando, mas precisa melhorar muito mais. Eu concordo, estou aqui conjecturando, fui aqui pesquisar um dado agora, porque o debate aqui é de alto nível, né? O entrevistado é muito gabaritado. E não é porque eu estou na sua frente, não. Porque eu cresci, sou novo, tenho 32 anos, mas eu cresci ouvindo falar o seu nome, né? E isso é muito interessante, para mim é muito honroso ter o senhor aqui hoje. Planejamento. Eu vou dar um nome e quero explorar um pouquinho. Mercado Livre. Nós perdemos, enquanto cidadãos tijuquenses, a instalação do Mercado Livre aqui, e ele foi se instalar em Governador Celso Ramos. Por quê? A justificativa foi de que não havia incentivos fiscais suficientes para recepcionar. E lá teve, rapidamente, o prefeito Juliano Duarte Campos, à época, enviou para a Câmara o projeto de lei, concedeu as isenções necessárias e está lá o Mercado Livre. Falta mão de obra. Por incrível que pareça. E eu tenho certeza que aqui a gente teria sobrando a mão de obra, né? E eu queria, nesse sentido, perguntar ao senhor,
planejamento para deixar a cidade mais atrativa. O que o senhor, com a sua experiência, conseguiria fazer? Eu vou te resumir. O poder público, ele tem que ser um facilitador. O poder público não pode atrapalhar o desenvolvimento. O Mercado Livre eu acompanhei. Eu participei de uma videoconferência com a diretoria do Mercado Livre na época. Faltava poucas coisas para vir para Tijucas. Mas essas poucas coisas o governador fez muito rápido e resolveu. Então, o que eu quero dizer para ti é o seguinte. Nós precisamos, como Tijucas, saber que nós temos que ser um facilitador. Ontem eu estava acompanhando uma entrevista do prefeito de Joinville, o Adriano Silva. O Adriano Silva, um jovem empresário, eu sou amigo do pai dele, da Catarinense, Laboratório Catarinense. O Adriano colocando que ele precisava abrir uma rua importante lá em Joinville. E estava difícil. Eles criaram uma lei, né, para poder sair onde vai passar, algumas casas vão ter que sair. Desapropriar, mas a prefeitura não vai desapropriar. Eles vão receber em troca de outra forma. Então, criar uma lei nova vai ser o primeiro projeto. Por quê? É jovem, é empresário, ele sabe a importância daquilo para Joinville. Isso nós também precisamos fazer em Tijucas. Mas tem a oficina mecânica lá que o dono, a família não sabe porque está querendo cobrar. Isso não pode existir, ó. Não pode atrapalhar. Não pode, mas ele é dono, sempre foi dono. Vamos fazer alguma lei que ele não seja prejudicado, mas que ali saia uma saída para Tijucas. Pensando no bem comum. Bem comum. E tem mais um problema. Tijucas, se não fizer essas duas rodovias, tanto o contorno sul quanto o contorno norte e o contorno sul, nós, além de atrapalhar Tijucas, estamos atrapalhando o Vale do Rio Tijucas. Porque tudo passa por aqui. Bem lembrado. Tudo passa por aqui. Como também, eu não aguento mais, como ninguém aguenta mais, nós não resolver o nosso canal do Rio Tijucas. Essa beleza, essa maravilha que vai desenvolver tanto Tijucas como o Vale, que tem que ser resolvida. E vou dizer uma coisa para ti. Eu sou muito fã da iniciativa pública e privada. O poder público não tem dinheiro para fazer tudo sozinho. Mas os empresários também vão ganhar com isso. Então, precisamos de uma PPP. Porque isso é importante. E eu tenho certeza que os empresários querem investir. Nós moramos numa bonança. Isso aqui é uma realidade. Nós estamos à margem do rio, dentro da rodovia do Mercosul. Cidade plana, bonita, povo hospitaleiro, povo trabalhador, povo que é oportunidade. Hoje, nós temos em Tijucas, o secretário da Indústria e Comércio pediu me ajudar nisso, mas mais de 500 vagas de emprego. Ontem eu estava numa reunião à tarde, nós estamos marcando uma reunião com a FEComércio para trazer o SENAC para Tijucas. Para que o SENAC? Para capacitar na área do comércio e serviços e de tecnologia. Então, por quê? Nós precisamos capacitar. Porque o que acontece hoje? Nós temos vagas, mas não temos gente preparada. E temos gente que está sem emprego. Isso tudo aumenta a receita da família, pode dar mais educação para os filhos, pode ter mais qualidade de vida, tudo é uma coisa atrás da outra. Mas tem que estar preparado para aquela vaga. O senhor me dizia aqui nos bastidores que defende a criação de um polo tecnológico em Tijucas. E no que isso contribuiria para a nossa cidade? Cara, eu vou dizer assim, hoje, nada mais acontece sem tecnologia. Nós precisamos, desde os inícios dos alunos na escola, já ter esse caminho pelo ensinamento de tecnologia. E temos que ter aqui um polo. Podemos fazer um polo. Esse polo pode servir para o Vale do Rio Tijucas, para a Costa Esmeralda, porque Tijucas é um polo. Então, nós temos espaço, fazer uma parceria com a Associação Comercial,
Agora temos uma secretaria de inovação, que é o Marcelo Fetti, que é um amigo meu de longa data. Já conversei, já estive fazendo uma visita com ele sobre isso. Nós temos o Sebrae, que pode ser um parceiro, temos o próprio Senai. Parceiros existem. E os empresários? Porque hoje tudo passa por tecnologia. Das ações, das empresas mais simples, precisa de tecnologia. Tecnologia dá lucro, dá produtividade, melhora muito mais o resultado. Eu vou dar um exemplo. A gente tem situações que não migraram ainda do analógico para o digital. Nós já estamos na inteligência artificial. O jornal Razão, para o senhor ter ideia, já utiliza a inteligência artificial no auxílio na redação de textos, né? Na edição de pequenos vídeos. Você dá o comando e a inteligência artificial pega uma entrevista como essa, acha os melhores trechos, recorta, legenda e entrega. Olha só. Precisamos trazer isso, Sérgio, para a nossa gestão. Eu quero entrar nesse ponto exatamente agora. A prefeitura tem condições, Sérgio? Se tu permitir, primeiro eu quero parabenizar o Jornal A Razão, que hoje está fazendo 28 anos. Bem lembrado. São 1.800 exemplares, levando comunicação, aproximando as ações em Tijucas para as pessoas. Montada pela Araci, pelo querido Leopoldo, saudoso e querido Leopoldo. Eu acho que é uma referência de comunicação, não só em Tijucas, como em toda a nossa região. Então, eu queria levar os parabéns para os diretores, porque é muito importante lembrar que eu sempre digo o seguinte: todo mundo aplaude o show, mas se esquece de aplaudir os bastidores para chegar quando está preparado. E os bastidores é muito difícil. Fazer imprensa nesse país é muito difícil, como qualquer empresário é difícil. Eu não tenho dúvida. Ontem ainda estava falando com um advogado e ele me falando sobre a inteligência artificial, que a equipe dele participou de um curso de inteligência artificial, porque ela torna mais dinâmica, mais didática, mais rápido para a leitura e muito mais objetiva. Então, se direito, se um documento de direito já está na inteligência artificial, uma prefeitura não pode ficar fora disso. É tecnologia, nós temos que avançar. Tu só cresce quando tu acompanha o desenvolvimento com as ferramentas que existem. Eu vou dar um pequeno exemplo, né? Hoje não, já faz algum tempo que os municípios tiveram que implantar e divulgar a carta de serviços. Nada mais é do que um cardápio do que o município oferece. Então o cidadão vai olhar na carta de serviços e vai ver: eu quero requerer uma consulta de viabilidade, tem que seguir esses passos. Isso poderia estar com a inteligência artificial no WhatsApp. O cidadão entra aqui, dá um oi aqui para o número oficial da prefeitura e ele vai conversar aqui com um robozinho e vai direcionar. Quero agendar uma consulta com o especialista X. Esses são os passos. O senhor tem projeto, se no futuro chegar ao cargo de prefeito, de tornar a prefeitura totalmente digital? Sem dúvida nenhuma. Primeiro, eu sempre defendi uma prefeitura mais num espaço único, onde as várias secretarias estivessem num espaço único. E, sem dúvida nenhuma, digital. Tu não pode perder tempo para abrir uma empresa. Tu não pode perder tempo para uma consulta. Tu não pode perder tempo para ter uma hora de máquina. O teu dia passa muito rápido, então tu tem que ter ferramentas de gestão para facilitar a tua vida. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, qualquer pessoa que assumir, qualquer cargo daqui para frente, ele tem que saber que a inteligência artificial, ela já daqui uns anos, já está ultrapassada. Mais coisas... Eu quando trabalhei no Sebrae, eu fui um dos parceiros da CAT em Florianópolis. Então eu vi muito o crescimento da CAT, participei muito de reuniões da CAT. E o que é que acontece?
ali tu sente o que é tecnologia. Nós precisamos cada vez mais estar perto disso. É a ideia do polo que o senhor quer criar aqui, né? E o polo aqui, ele é muito importante. Tá? Nós temos aqui condições de criar um polo fantástico. Temos estrutura para atrair empresas. Atrair empresa. É um emprego bom, um emprego que paga bem, que faz serviço para as empresas até daqui. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para ti, o Coque, Porto Belo, outras empresas que tem aqui, que compram serviços de tecnologia lá de São Paulo, de Florianópolis, de Joinville. Pode comprar em Tijucas. Pode ter parcerias com empresas aqui. Uma coisa que eu tenho sentido falta, e o senhor, como muitos anos atuando no Sebrae, eu estou sentindo falta de uma incubadora, das startups, incentivar as startups. Incubadora, eu fui lá no tempo, né, antigo. As startups, né? O cara tem uma ideia boa. Por que não lança um edital dizendo, vou te dar um valor X? Mas, Caian, hoje existem os anjos, os investidores de startups. Certo. Antigamente chamava de incubadora. E eles querem investir nisso. Nós montando um centro tecnológico aqui, primeiro, vou te dar um dado. Nós temos mais de 30 empresas com base tecnológica em Tijuca já. Já temos. Eu diria que nós temos mais de 500 funcionários que inclusive trabalham em casa, inclusive que fazem serviço para fora do país, trabalhando em Tijucas. Então, ou seja, nós já temos essa atmosfera. Nós só precisamos se juntar, acertar essa equação para ampliar. O senhor tem condições de fazer isso? Gostaria demais. Faria com prazer. Certo. Sérgio, entrando um pouquinho aqui, né? Eu não vou entrar em picuinhas, eu acho que não faz parte do teu perfil. Eu nunca vi o senhor envolvido em polêmica. O senhor gosta de fazer acontecer, de ir atrás, de ajudar. Mas como é que está a tua relação, né, pessoal com o prefeito Eloy? Eu disse em outra entrevista aqui que o senhor foi leal. O senhor tem sido leal. O senhor se preserva no lugar de vice-prefeito. Nunca vi o senhor ultrapassar ou falar algo desautorizado por ele. Sempre com elegância, com postura. Como é que está a sua relação com o prefeito? A minha relação com o prefeito é uma relação boa. Eu nunca disse uma palavra em público ou para qualquer, falando mal do prefeito. Muito pelo contrário, eu respeito as diferenças individuais. Ele tem o estilo dele. Eu defendo ele, que ele é um homem trabalhador, que ele tem feito, queira ou não queira, nesses 7 anos, Tijucas mudou. Poderia mudar mais? Poderia. Mas mudou. Mesmo tendo pandemia, tendo uma série de resistências. Então, eu tenho com o Eloy, não tenho uma relação de intimidade e nem de distância. Certo? Então, é uma relação, eu diria, poderia ser melhor? Poderia. Eu quero perguntar isso agora. O senhor se sente prestigiado? Ele lhe ouve? O senhor tem espaço dentro do governo? Não. Eu falo para ti com todas as palavras. Eu não tenho espaço, não sou prestigiado, mas eu respeito que é a gestão dele. Ele é o prefeito. Esse passo atrás que tu falasse, que eu sei dar. Eu já tive em outros lugares que eu fui gerente, não fui diretor, e eu respeitava o diretor. E esse respeito eu tenho que ter. O prefeito de Tijuca sempre é Eloy Mariano Rocha. Eu sou vice. Qual é a função do vice? O vice, na verdade, ele só entra na ausência do prefeito. Claro, suprir a vacância. Só suprir a vacância. O prefeito pode dar pode pedir para ele fazer um determinado trabalho? Pode. Acho que ele perdeu uma oportunidade? Acho. Pela minha experiência, eu fui mais de 62 vezes para a Europa. Não estou dizendo isso para aparecer, não, mas eu fui a trabalho, muitas vezes a trabalho. Então eu aprendi muito com a relação internacional. Eu sempre me relacionei bem com pessoas importantes, executivos. E uma coisa que eu aprendi na vida: tu és a média com quem tu te relaciona.
Então, quando tu te relaciona com pessoas que têm gestão, que têm experiência, que têm boa formação, tu passa também a ser um deles. Se tu trabalha com pessoas que não têm aí vai no nível das pessoas. Eu senti o tanto que a gente observa, que o prefeito Eloy, nesse segundo mandato, porque tem uma diferença gritante do primeiro para o segundo mandato, parece que ele estagnou. Aquele ideal de fazer acontecer, de estar na rua ouvindo os empresários, me parece que ele se embaraçou com muita conversinha de partido, de bastidor. A situação que nós estamos vivendo hoje, uma indefinição. Todo mundo querendo ser. O senhor é o nome natural da sucessão. Isso é lógico. E todo mundo disputando. Mas eu queria dizer uma coisa para ti. Eu acho que nisso ele está sendo habilidoso. e vou dizer, para quem quer ser candidato, nós estamos muito cedo. Falta 1 ano e 3 meses para a eleição. Nós antecipamos. Vocês anteciparam a eleição. Falta 1 ano e 3 meses para a eleição. Deixa o homem trabalhar. Deixa o homem fazer as coisas. Vai passar um ano difícil, porque entrou um novo governo estadual, novo governo federal. Até acertar as melancias nessa carroça vai levar 1 ano. E os recursos não vão vir. Tá? Eu tive semana passada conversando com um amigo meu, João Paulo Clanomir, em Florianópolis, que ele é o presidente do BRDE, que inclusive vai estar aqui em Tijucas dia 10, para falar para os empresários, para o setor público, do que o BRDE pode participar na vida dos municípios. E eu tive conversando com ele e nós trocamos muita ideia sobre isso. Nós não podemos antecipar uma eleição que vai ocorrer em outubro do ano que vem para cá. Então, eu quero participar. Hoje mesmo, hoje de manhã, alguém me falou assim, Sérgio, tu estás pouco nas redes sociais, tu não fosse na festa da Santa Terezinha. Eu sei, eu também... Aliás, eu queria pedir uma licença para ti. As pessoas souberam, eu peguei uma dengue muito forte. Passei muito trabalho, fiquei praticamente quase uns 20 dias, uma grande parte na cama. Eu queria agradecer a todas as pessoas que passaram para mim mensagem, ligando, perguntando como é que estava, se eu estava precisando de alguma coisa. Isso é um carinho das pessoas que me comove muito, porque na hora da tua fragilidade, tu precisa de apoio. Às vezes só uma palavra de carinho. E eu recebi muito isso. E aí, naturalmente, fiquei um pouco ausente. Mas estou aqui firme, forte, como diz o tijucano, faceiro, e quero ajudar essa cidade cada vez mais. Muito interessante isso. Eu também peguei dengue. Que coisinha terrível. Eu peguei 2 vezes Covid. Parece que a pessoa mais idosa começa a falar em doença. Né? Peguei 2 vezes. Nem se compara que foi com a dengue. É. Mas eu ia dizer, prefeito, força do hábito. Sérgio, o que tu analisas assim de problemas estruturais? Não estou dizendo para você me enumerar um sinaleiro que não está funcionando. Não. Problemas estruturais que você, como gestor que poderia indicar alguma melhoria para o futuro. Primeiro, nós precisamos de um planejamento. Planejamento a curto, médio e longo prazo. Eu falo muito nisso porque o prefeito não é eterno. Mas o projeto pode ser eterno. Porque o projeto ele não é engessado. Ele é flexível. Tu vai adaptando a cada momento, conversando com as pessoas. Então, precisamos de um planejamento. Isso precisa. Não temos agora, vai precisar. Precisamos, nessa questão da logística de Tijucas, tanto do rio, como dos 2 contornos. Precisamos... porque eu digo assim, se começar agora, fazer o contorno sul, vai levar no mínimo uns 8 anos. Então nós estamos atrasados. Leva isso tudo, você acha? Leva. Leva porque é complicado. Só para ter uma ideia, o contorno sul de Florianópolis está atrasado 12 anos. Atrasado. Da data que foi marcada, está atrasado 12 anos. Aqui não. Por exemplo, o contorno sul, aqui é 4 quilômetros. Não dá 3,9 quilômetros.
que entra lá no terreno do Paulinho, lá perto da antiga cerâmica do Bebeto, e vai lá, e vai até o outlet lá, o outlet nosso lá. Então dá 3,9 quilômetros. Existe já o traçado. Tem o contorno norte. Qual é o contorno norte? O contorno norte sai por trás a Porto Belo. E outra coisa, o contorno norte ele tem que sair também, porque a Porto Belo quer fazer uma nova fábrica. E ela precisa fazer uma nova fábrica, senão ela vai fazer em outro lugar. Está inaugurando agora uma nos Estados Unidos, mas ela pode fazer em outra cidade de Santa Catarina. Ela, pela demanda dela, precisa fazer. Só que vai aumentar em 300 caminhões por dia. Entrada e saída. E não dá para passar pelo túnel. Precisam um contorno lá. É para o desenvolvimento. É para a geração de emprego, geração de renda, qualidade de vida para as pessoas. Eu acho que tem condições, inclusive, de trazer esses empresários para ajudar no custeio. Com certeza, é aí que eu disse para ti. A PPP precisa sair. Ela saindo, isso tudo vai que ela faz. Não precisa esse custo sair para a prefeitura. Nós vamos passar por vários loteamentos lá que vão valorizar. Eles vão querer ser parceiros. Mas precisa ter a baliza do pelotão. Eu vou dar um exemplo de Porto Belo. Eu entrevistei hoje pela manhã o prefeito Joel, que é pré-candidato à reeleição. E ele dizia uma coisa: em Porto Belo, quando vai aprovar um loteamento, porque a lei do parcelamento do solo, a lei 6766, diz que o parcelador do solo, o loteador, tem que dar área verde, área institucional, né? Aquela área chamada comunitária, para a prefeitura fazer uma creche, uma escola, etc., um posto de saúde. E essa área é proporcional ao tamanho do empreendimento. Só que nós temos, em Tijucas, diversas áreas obsoletas. O mato crescendo, não se tem ideia do que fazer. E eles estão fazendo lá, aprovaram em lei. Quando a prefeitura não tem interesse de uma área naquele local, eles avaliam, certo? O corretor imobiliário contratado faz uma avaliação, chega um valor e eles pagam. E a prefeitura, esse valor entra no caixa da prefeitura e vai usar esse valor para infraestrutura, para fazer obras estruturantes. Estás vendo como as equações são simples? As equações são simples. É boa vontade. E o exemplo que estás dando de Porto Belo, ele cai como uma luva aqui. Ó. O que era Porto Belo aí há 10 anos atrás? O que aconteceu em 10 anos para cá? Está se transformando numa nova cidade. Então, o que é que eu digo? É isso aí, ó. Tem que sair das 4 linhas. Não tem um projeto, não tem a lei, faça a lei. Porque é bom para o município, é bom para as pessoas. Faça a lei. A Câmara de Vereadores sempre vai ser parceiro também, porque ela foi eleita para atender as pessoas. Queria lhe perguntar também, anotei aqui, sobre a criação de novos líderes, né? Eu acho que está faltando um pouco disso. A gente fica dependendo, e o senhor não é, porque para mim o senhor é alguém do ramo privado que está há pouquíssimo tempo no ramo público. Está começando agora. Mas a gente tem uma dificuldade de criar novas lideranças e a gente fica sempre refém daquelas ideias, com todo respeito, às vezes ultrapassadas. O senhor pretende pensar uma cidade para o jovem, para o novo e para o futuro? Olha, eu quero te agradecer essa pergunta, porque foi uma coisa que eu sempre aprendi na vida, que tem que dar aperfeiçoamento, tem que dar treinamento, tem que dar capacitação, tem que dar esperança, especialmente para os jovens. E por isso eu fui diretor de escola do Senai, e isso me ensinou muito. Eu aprendi, sabe com quem? Com eles, com os jovens. Eles queriam oportunidade e não tinham. E através disso eles foram tendo. Sem dúvida nenhuma, nós temos que, eu uso a expressão caçando talentos. Nós temos que ter novos talentos que não sejam políticos, que não sejam indicados por políticos,
que eles mesmos se prepararam, eles estudaram. Hoje o jovem tem muitas ferramentas para aprender, para se atualizar. Então, eles querem participar. Aí eles olham para um quadro que é só político. Eles se desmotivam. Porque na vida, para te motivar e desmotivar, é um passo muito pequeno. Então ele procura outro caminho. Então tu tem que dar oportunidade. E eu irei defender muito para esses jovens hoje, que estão aí estudando, olhando para frente, querendo crescer, querendo ser um prefeito, querendo ser um político, querendo ser um deputado, por que não? Como quer ser empresário. Então eu até te agradeço muito essa pergunta, porque é o que eu sempre acreditei no jovem. A gente tem que usar a experiência dos mais velhos com o vigor do mais jovem. É isso que acontece. Num eventual governo Sérgio Coisa Querida, os jovens terão vez lá na gestão? Sem dúvida nenhuma. Talvez num programa, como tem o estágio na iniciativa privada, criar alguma coisa parecida para ter uma experiência lá na prefeitura? Sem dúvida nenhuma. Eu sempre conto a história que se tu não der oportunidade, tu interrompe o talento. Tu tens que provocar esse talento. Tu tem que dar oportunidade. E com toda certeza, o jovem vai ter a sua vez. Aqui não é campanha ainda, porque eu também acho que falta muito tempo para estar falando em campanha, mas eu quero dizer uma coisa para ti. Sem nenhuma. Hoje as pessoas vivem mais. E os jovens, eles também querem oportunidades. Querem ser seu espaço, querem ser líderes. Querem ser líderes. E é tão bom ser líder. Olha, eu ficaria aqui conversando a tarde inteira e não parece, mas estamos chegando ao final do nosso programa. Sérgio, foi um prazer te receber. Você empolga a gente, você passa essa vontade de fazer acontecer, de inovar. Você é um cara com espírito jovem, né? E pelo que eu estou vendo, tem muito a contribuir. A gente está dando só uma largadinha, é largada, né? Mas tem muita coisa pela frente, muita água para passar embaixo da ponte. As suas considerações finais. Eu acho que as minhas considerações finais é de agradecimento. Primeiro a ti, que eu sempre digo, a longa data, desde que nós nos conhecemos, você é um campeão, deixa a gente muita vontade, até a gente se empolga. E, mais uma vez, os diretores do Jornal A Razão, que estão dando essa oportunidade, para as pessoas nos conhecerem, saber quem é o Coisa Querida. Quantas pessoas hoje não vão conhecer o Coisa Querida? E mais do que isso, temos que acreditar nessa terra. Tijucas é uma cidade, Coisa Querida. Tijucas é uma cidade do chegou. Precisamos nos unir, independente, às vezes, de briga partidária. Nem devemos ter isso. Nós temos que pensar o melhor para Tijucas, para ter qualidade de vida, para ter segurança, para ter uma educação de primeira linha, uma educação tecnológica. Tá? Tem que acabar com esse negócio de ambulância todo dia, 20 ambulâncias para Florianópolis por dia. Temos que acabar com coisas assim que se fazia há 30 anos atrás. Nós temos que facilitar a vida das pessoas. As pessoas precisam ser felizes. E acho que quem tem uma participação na liderança tem que fazer isso. O melhor para as pessoas. Tem que gostar de pessoas. Sérgio, muito obrigado mais uma vez. Estaremos sempre de portas abertas, né? Contamos com a tua participação mais para frente. E quando a campanha de fato começar, eu vou te esperar aqui. Estou sempre à tua disposição, com muito prazer. Muito obrigado. Certo. Esse foi mais um episódio, então, do podcast Os Prefeituráveis, entrevistando hoje Sérgio Fernandes Cardoso, o Coisa Querida. Show de bola.